Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos em mais um episódio do Analista Visita, mais uma vez em Florianópolis, capital brasileira das startups. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o Lucas Hansel, que é COO e fundador da Harmo. A gente vai discorrer um pouquinho sobre a história da Harmo, que ela vem da fusão de duas empresas, uma das quais ele já havia fundado antes. A gente vai conversar sobre um monte de assuntos e vamos tomar um chimarrão juntos, que o Lucas ele vem de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, um gaúcho raiz que nos recebeu aqui, recebe o analista com uma cuia de chimarrão, que é muito legal. E acho que o sonho de todo gaúcho é vir para Florianópolis, né? É verdade, tá dominando aqui. Né? Tá dominando. Se bem que existe uma disputa grande aí com os paulistas, e ultimamente os cariocas têm corrido por fora nessa briga. E no verão os argentinos. No verão, para agora principalmente, no campo favorável aos argentinos. Mas eu acho que você realizou ali, Lucas, o sonho de todo gaúcho, que é vir para Floripa e não ficar só primeirando, né? Exatamente. Mário, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado aos dois receber aqui. Poder compartilhar um pouco da trajetória, da história da Harmo, né? Um pouco do nosso propósito. Então, acho que vai ser um papo muito legal. Muito bom. E eu vou começar te perguntando, puxa, a gente conversou um pouquinho antes, você me contou que empreende serialmente desde a mais tenra idade, né? Conta um pouquinho dessa sua jornada e dessa sua trajetória pra gente. Legal, vamos lá. Então, eu acho que é legal, eu gosto de pegar minhas origens, né? Então, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Rosa, uma cidade muito empreendedora, né? Até a gente estava brincando, né? Santa Rosa é terra da Xuxa, é terra do Tafarel também, né? Então, tem muitos talentos ali. Ali na região, nós temos Gisele Bündchen, né? E o último lançamento do mercado foi o Luísa Sonza, né? Então é uma terra próspera, não é? É uma terra pródiga Exato. Em grandes talentos. Exatamente. Então eu venho de uma família empreendedora, né? Até lá em casa sou eu e o meu irmão mais velho, né? Meu irmão tem 7 anos a mais que eu, e cada um tem o CNPJ, pai, mãe, irmão e eu. Então a gente é um mais louco que o outro, né? Porque para empreender também não pode ser normal. E por basicamente nascer dentro da empresa dos meus pais, né? Meus pais eles têm um comércio de flores artificiais na decoração. A gente morou por muito tempo junto com a empresa, então eu literalmente cresci dentro do negócio, né? Vendo meus pais trabalharem e tudo mais. E mesmo eles não necessariamente incentivando, o bichinho de empreendedor picou tanto a mim quanto o meu irmão. Não tem jeito, né? E eu começo a empreender com 18 anos. Durante o meu ensino médio eu fiz um curso técnico em informática, assim que começou. E no segundo ano do curso técnico de informática, o coordenador do curso chegou para a turma em uma noite e falou assim: pessoal, uma produtora de vídeo da cidade está procurando uma mão de obra para fazer um site. Alguém aqui se dispõe, né, para fazer o site? Eu olhei para um amigo meu, falei: cara, não sabe fazer site? Não sei, e tu? Também não. Pô, mas nós podíamos fazer. Assim que começou. Eu falei: professor, a gente sabe fazer site. Passa o contato. E nós fomos lá, fizemos a primeira reunião e tudo mais, preparamos o orçamento, né, coisa com 17, 18 anos, e fechamos nosso primeiro contrato ali, né, o nosso primeiro projeto no site. 3 meses depois, surgiu uma nova demanda pelo curso técnico para site. O coordenador já levou direto para a gente fechou. Já tinha referência, né? Exatamente, fechamos o segundo projeto. Nisso a gente se forma, né, tanto do ensino médio como do curso técnico de informática, e eu inicio a faculdade de ciência da computação na minha universidade lá em Santa Rosa mesmo. E logo no primeiro mês de aula eu descobri, a gente teve uma das aulas ali mostrando sobre a infraestrutura da universidade, e eu descobri que tinha uma coisa chamada incubadora de empresas. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, achei muito interessante, falei para esse meu amigo que fazia site comigo. Eu falei: cara, tem um negócio chamado incubadora de empresas. É uma forma de a gente empreender que não é em casa. A gente vai ter um endereço fiscal, pode receber cliente e tudo mais, e fica dentro da universidade. Dito e feito, fomos se informar, tinha um processo seletivo, passamos e começamos a empreender, né? Então a gente começa a empreender ali em 2013, 2014, nós vamos em 2013 e 2014, na incubadora de empresas, uma software house. Então a gente fazia sites, jogos e aplicativos sob demanda. E aí, Mário, teve um momento muito importante na minha trajetória. O meu irmão, né, como empreendedor também, ele tem uma agência de branding chamada GH.
E ele estava internacionalizando a agência dele. Então, o meu irmão também é Lima Lux, muito competente. É uma inspiração para mim, inclusive, meu irmão. E ele estava lá em São Francisco, internacionalizando o negócio dele. E eu disse, Lucas, por que não vem para cá? Ele não foi internacionalizar na Argentina, né? Não. Internacionalizar em São Francisco. São Francisco, estava lá no Vale do Silício. E ele falou assim, cara, vem para cá, que eu acho que vai ser legal para ti. Então, em novembro de 2016, eu vou pro Vale do Silício, fiquei 3 semanas lá com ele e voltei completamente alucinado da minha cabeça, assim, completamente. Porque lá eu tive a oportunidade, né, de visitar Google, Facebook, Twitter, né, todo dia à noite nós íamos para uma palestra, conheci o Steve Wozniak lá, o sócio do Steve Jobs, tive uma palestra com ele em Berkeley lá, fui para Stanford, foi muito legal, assim, muito legal mesmo. Nessa época eu já tinha trocado de curso, né, eu já tinha começado a sair de ciência da computação e mudei para design, que é como eu sou formado hoje, né, eu sou designer e formado, volto para cá e vou assim, bicho, falei pro meu sócio, cara, vou mudar. Não dá? Vou continuar assim, não dá. Senão nós vamos ficar pro resto da vida que você tá fazendo. E você já estava formado nessa época? Não, ainda estava universitário. E na Software House, na chamada LD, a gente tinha 2 iniciativas. Uma delas era um aplicativo de festas e eventos, chamado Winnie. Então, se alguém quiser desenvolver aí, galera, por favor, tá aí a ideia. A ideia era o quê? Qual que é o nosso sonho, né, como empreendedor? Vender para casas de festa, para grandes eventos tipo um Rock in Rio da vida, tipo um P12 da vida, aqui em Floripa, né? E daí o usuário logado ao Facebook poder tirar fotos, ficar na timeline e aparecer no telão do evento. Atrelado a um Tinder da festa, pro circo pegar fogo. Então essa era a ideia do negócio. Nós fizemos um MVP que testamos num show do Munhoz e Mariano. Na época que estava estourado o Camaro Amarelo, lembra dessa música? Lembro, claro. Pois é, na época que ele estava estouradaço, nós teve um show numa cidade vizinha, nós conseguimos só com o produtor do evento para testar esse MVP lá. Enfim, conseguimos testar. E o segundo projeto, Mário, que a gente tinha era uma plataforma chamada Gorilla, que era um aplicativo, que era um software de pesquisa e satisfação de cliente. Então, sabe quando você vai num lugar tem aqueles tópicos de pesquisa que tu indica? No início o Gorilla é isso. Cara, o que eu carreguei de tópico de cima e para baixo no meu carro, tu não faz ideia, assim, é uma loucura. E dali nós tínhamos essa plataforma de pesquisa. Quando eu vou pro Vale do Silício e volto, o tema da experiência do cliente fervilhando. E eu falei pro meu sócio, cara, e se a gente pivotar no nosso negócio e virar a plataforma Gorilla, virar a plataforma de pesquisa e satisfação, não deixar de fazer site, não deixar de fazer aplicativo, e vamos focar em algo que nos dê possibilidade de escala, porque o que a gente está fazendo é escala. Então nós viramos 2018 100% como Gorilla, né? Foi uma plataforma de pesquisa, e aí foi um momento bastante significativo na nossa história. Por quê? Porque, cara, eu vendia muito bem o site. Eu chegava no perfil do cara e fechava. Eu tinha portfólio, eu tinha pitch de venda, eu tinha tudo. E eu pegava meu carro, ia até o cliente, sentava na frente dele, tomava um mate e fechava um contrato. Então era basicamente um ciclo de venda. Fundamental o papel do marketing, fundamental na história da empresa. Fundamental. E daí do dia pra noite eu virei um SaaS. E eu nem sabia o que era SaaS. Não sabia o que era CAC, LTV, recorrência, churn, não sabia nada. Eu vendia projeto, com início e meio fim. E qual que foi a coisa marcante é que eu tentei vender Gorilla em Santa Rosa. Pesquisa e satisfação de cliente numa cidade do interior. Deu certo? Imagina, o que tu acha se deu certo ou errado? Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, se você não foi bem atendido, você vai reclamar com o dono diretamente. Então assim, foi um fracasso. No 3º mês que a gente tá como Gorilla já, eu tô lá no meu LinkedIn e vejo uma empresa chamada Reviewer. E eles trabalhavam com review. Review, as estrelinhas que estão no Google, que estão no iFood, que estão no TripAdvisor, né? Que estão no Expedia, no Airbnb, as estrelinhas do consumidor. Eu entrei no site, Uber, exato, Netflix tem joinha, né? Todos são reviews, formas públicas de comentário. Eu entrei no site da empresa e falei assim, cara, que coisa genial, porque eu trabalho com o feedback do cliente. Esses caras também trabalham com o feedback do cliente. Só que o feedback do cliente deles é diferente do meu, porque eu trabalho com pós-venda. Eu só consigo pesquisar quem teve experiência com a empresa. Ele não, ele trabalha com o feedback do cliente que influencia na venda. É um feedback voltado à conversão, porque você lê um review para escolher um local. Quem que é o CEO?
que eu era o CEO da Buiu, quem é o CEO da Buiu? Santiago ele. Me conectei e mandei mensagem. O Santiago, ele me respondeu, acho que em 5 minutos. Pô, Lucas, muito legal, não sei o que, me liga. Assim, liguei pra ele, ele me atendeu. Fala, Lucas, que tô no avião Congonhas, voltando pra Floripa. E a gente conversou rapidamente, marcamos uma agenda na semana seguinte. Ficamos muito amigos e marcamos o webinar, né? Pra estar fazendo o webinar de mensagens. Passou-se 2018, tá? Entrou 2019, a gente teve alguns momentos da verdade. Por quê? Quando você tem um time técnico que sabe desenvolver um prédio de 4 andares, mas não consegue criar uma estrutura que escale, você tem problema. E a gente começou a ter esse tipo de problema. Porque a gente fechou uns contratos grandes e a plataforma começou a engargar. Então esse foi um dos momentos muito difíceis na minha jornada empreendedor, porque a gente começou a ter outra reclamação. Eu comecei a perder clientes. Eu comecei a ganhar clientes e perder clientes. Então, cara, foi um momento muito difícil ali na minha jornada. E daí eu falei assim, cara, eu falei pra minha mulher, na época era namorada, né? A gente sempre, quando, né, antes de a gente ter casado e tudo mais, mas a gente apenas namorava, era aquele beijinho de domingo, né? Pra juntar a semana. Então eu deixava ela na casa dela e eu voltava pra mim. E eu falei, amor, eu vou pra São Paulo essa semana, eu vou voltar e vou chamar o Santiago, vou explicar a minha situação pra ele, sei lá, vou ver o que ele acha de tudo isso. E na quinta-feira, quando eu estava em São Paulo, o Santiago do Manuel Insight. E começou um negócio divino. Cara, um concorrente teu, né? Eu tive um concorrente, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tive um concorrente que acabou ameaçando a gente de processo, né? Que alegou que um conteúdo nosso era plágio dele, não sei o quê. Nunca provou nada e acabou que isso impulsionou a gente mais ainda. Então foi uma coisa positiva no final das contas. E aí, Mai, o Santiago veio falar comigo e falou assim, cara, é bizarro, de segunda-feira eu ia te chamar pra gente falar sobre o que tava me falando também, porque ele falou assim, cara, se o teu concorrente quer me comprar, por que a gente não se junta? Então ele que veio com a proposta e eu ia fazer pra ele, tá? Então assim, foi um negócio meio mágico, se encaixou na glória. E daí na segunda-feira conversamos, falando, cara, faz sentido, ele também tinha passado uma reestruturação ali com a sociedade dele, né, no início de 2019. Em novembro de 2019, daí entra uma história interessante. Na faculdade eu estava no semestre, eu tinha que fazer estágio. E daí a universidade não deixou fazer estágio na minha própria empresa. E daí como eu faço... a minha especialidade de design é a parte de interface, né? Experiência do usuário. E eu falei assim, prof, seguinte, aqui na região não tem empresas que são especializadas no que eu quero fazer estágio. Eu preciso ir para Florianópolis. Achei uma empresa lá que faz isso. Então já entendeu mais ou menos que eu li que eu vou chegar, né? Eu precisava ir para Floripa para falar da fusão e eu precisava estagiar em algum lugar. E daí eu falei assim, não, mas tu vai ficar em Floripa lá, como é que tu vai fazer? Eu falei, não, eu vou fazer um pouco aqui, um pouco lá. Eu falei, não, tu não pode, tem que ser um estágio 100% presencial. Eu falei, não, professor, não dá, vou ficar lá 2 semanas, o resto eu faço aqui, eu consigo executar aqui. Tá, então a gente precisa da aprovação da reitoria. Eu falei, então, por favor, eu tive que fazer um documento, aquele e-mail, tiveram que levar para a reitoria e eu fui o primeiro aluno da universidade a fazer um estágio híbrido. Nossa, 2019. Né? E daí fui lá eu falei, Santiago, seguinte, eu vou para aí, mas assina meu estágio. Então essa... O cara já era teu sócio. Quase sócio. E já era, e daí ele tava analisando o meu estágio. Essa foi uma história engraçada, é como um empreendedor universitário sempre dá um jeito, né? Nós estamos aqui batendo um papo com o Lucas Hansel, CEO e fundador da Harmo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bom, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Lucas Hansel, tomando um chimarrão aqui na Harmo, e onde ele está contando um pouco da história dele, da longa história dele como empreendedor. Lucas, então você estava terminando o seu estágio, né? Teve o seu estágio aprovado pelo já teu sócio, e aí, como é que continua essa história? Boa, então o que aconteceu, né, Mário, logo depois disso? Eu acabei, isso foi em novembro de 2019, né, onde aconteceu essa questão, que a gente falou assim, cara, eu vim para Floripa justamente para ver se tinha fit cultural. Ver se, cara, porque assim,
a visão empreendedora, eu e o Santiago, cara, foi um match absurdo, assim. Foi um match absurdo. A gente tinha a visão, a gente entendeu essas diferenças de feedback que cada empresa tinha, né? Então eu trabalhando com pós-venda, ele trabalhando com review, que influencia a venda, um feedback mais voltado à conversão. E isso que me brilhou os olhos quando eu vi, porque eu falei, cara, uma das principais dificuldades hoje que as empresas têm quando se falam de experiência do cliente é provar retornos com o investimento do feedback do cliente. E o quanto de dinheiro dá para ter o feedback do cliente? Como é que eu consigo relacionar isso à métrica de receita? Então, através dos dados que o Santiago gerenciava na Reviewer, isso ficou mais fácil. Então, janeiro de 2020, eu volto para Floripa. Fiquei mais 2 semanas aqui e a gente bateu o martelo. Assim, cara, vamos se juntar, fazer uma fusão e de fato entregar um inovador para o mercado. O que a gente não esperava, né, Mário, é que 2020 a vida de todos nós mudaria. 2020 começou sendo um ano incrível. Sim. Mas assim, ó, incrível. Imagino que pra ti começou um ano quente, né? Caloroso. Sim, tudo encaminhado. Nossa, maravilhoso. Tava sendo assim, a gente começou o ano bem, né? Fechando alguns contratos importantes. E em março o mundo parou. E ali foi um baque muito grande. Por quê? A gente tinha batido o martelo na fusão, só que não era público ainda. Era pra gente. A gente ficou naquela, cara, o que a gente faz? Cancela a fusão? Vai pra frente? O que a gente faz? Pausa, dia. E nós falamos assim, cara, bem provavelmente não vai ter Zenva agora. Então vamos acelerar a fusão para que nesse momento que tá tudo fechado a gente se estruture internamente. E foi isso que a gente fez. A gente acelerou a fusão e dia 1º de junho de 2020 a gente lança a Harm. No coração da pandemia. Tudo fechou em março, né? Exato. E o mais legal, Mário, assim, daí a gente já lança a Harm no mercado, né, com esse conceito de que o feedback do cliente poderia trazer mais clientes. Transformar o cliente em propaganda. E trazer o próximo cliente. Esse é o grande ponto em que eu quero chegar. O que a Harmo efetivamente faz. Explicar para os nossos espectadores o que a Harmo efetivamente faz. Perfeito, perfeito. A gente se posiciona, Mari, como uma solução Drive to Store. O que isso significa? A gente ajuda a aumentar o fluxo de clientes para a loja física. Então, quem que é o cliente da Harmo? Redes de lojas físicas. Então, restaurantes, farmácias, postos de gasolina, concessionárias, supermercados. Então, isso através do digital. E eu achei muito interessante que vocês têm o termo digital, né? Sim, a gente usa bastante esse termo. O online to offline também a gente acaba usando, né? Então, a gente pode iniciar a captura do cliente no online e converter ele no offline. Até tem alguns dados interessantes, Mário, assim, sobre o nosso mundo, né? Hoje, um dado que o próprio Google traz, 93% das jornadas de compra dos brasileiros começam no Google. E tem um dado depois desse dado que é o mais impactante, que 60% do total de buscas que os brasileiros fazem no Google tem intenção de compra local. Ou seja, o brasileiro busca mais loja física na internet do que e-commerce. Isso é bastante impactante. Isso é muito impactante. E tem mais uma coisa, Mário, que eu acho que é o mais impactante ainda. A gente chama isso de busca local, uma busca para uma loja física. A busca local, ela é fundo de funil. Por quê? Porque tu não fica de bobeira procurando uma farmácia na internet. Tu busca uma farmácia quando você quer ir numa farmácia. Sim. Você busca uma lavanderia quando você se vê uma lavanderia. Somente de uma, né? Exatamente. Então, aí que a Harmo entra. Por quê? A gente começa o nosso trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia, tá, Maria? Que a gente começa atuando com os nossos clientes, primeiro nessa presença digital. O perfil do Google. O perfil do Google é uma das coisas mais importantes que uma loja física pode dar atenção no marketing na atualidade. Então aquele perfil no Google que tu bota ali, farmácia, posto de gasolina, aparece no Google Maps, tu vê o horário de funcionamento, as estrelinhas, né? A primeira coisa que a Harmo faz para uma empresa é isso, fazer gestão e otimização desse perfil. Porque a busca local, 40% do algoritmo da busca local é influenciável pelo perfil do Google. Então, se você consegue criar esse perfil de uma forma estratégica, colocando palavras-chave, com informações completas, atualizadas e corretas, você aumenta a tua chance de aparecer no topo da luz corporal. Ou seja, você aparece mais sem precisar pagar. Só fazendo uma otimização correta desse perfil. Agora, Mai, tem uma coisa bem importante.
Adianta eu aparecer para o meu cliente se eu tiver com uma reputação ruim? E nem um pouco, nem um pouco. Então aí que vem um trabalho que eu acho que, olha, eu julgo dizer que a gente, dentro do nosso mercado de atenção, o player que atua com muito foco nisso aqui, que é na reputação online. Então o que a gente faz? A gente criou, dentro do nosso método, tem uma etapa de solicitação de review. Por quê? Outros 17% do algoritmo do Google é relacionado à reputação online do negócio. E a reputação online do negócio, Mário, é composta por 4 elementos. Tá? Tem a nota, o volume de reviews, a taxa de resposta de review e a receita do review. Então vamos passar por eles, tá? A nota é o quê? 1 a 5 estrelas, certo? O consumidor ele descredibiliza quem está abaixo de baixo. Já começa aí. Então, qual que é a nota mínima que um estabelecimento tem que ter? 4 estrelas. Qual que é o desejável? Acima de 4,5. Já começa aí. Qual que é a excelência? 4,8. Esse é o nível de excelência. Agora, não adianta, Mari, eu ter uma nota boa se não ter prova social. E aí que entra volume de review. Adianta, por exemplo, eu ter uma nota 5 estrelas, nota máxima, e ter 10 avaliações? Também não. Não tem valor nenhum, porque o que transparece para o consumidor? Avaliou o dono da empresa, a família dele e os funcionários. Né? Então, assim, não tem prova social. Então, quando você tem nota atrelada a volume, que é prova social, cara, você já tem o começo de uma ação forte de reputação. Agora, o terceiro fator é a taxa de resposta. Você recebe o feedback. Você agradeceu o consumidor? Você deu a resposta da empresa mostra confiança, porque estou te ouvindo. Você está sendo... suas opiniões estão sendo levadas em conta. Exato. A gente quer te ouvir. Né? Incentiva, inclusive, quando a empresa responde, aumenta o volume de reviews espontâneos para o perfil certo. Porque o consumidor vê, opa, essa empresa olha, então eu vou falar nesse canal porque esse canal é interessante. E principalmente com review negativo. Né? Quando a gente responde o review, olha, isso aqui é uma coisa interessante, tá? Quando a gente responde o review, a gente não responde para a pessoa que deixou o review. A gente está respondendo para todas as outras pessoas que vão ler a resposta que você deu para esse cliente e estão no seu momento de decisão de compra. Então, a resposta que eu dou, ela é muito importante. Para um review negativo, até entrando umas dicas aqui já, tá? Para review negativo, você sempre vai pedir desculpa. Você sempre vai falar que ações já foram tomadas. E você sempre vai falar que espera ele uma próxima vez para ele ter uma outra percepção. Que ele volte para ter uma outra percepção. Porque o consumidor ele pode atualizar o nível dele. Tá? Então hoje no Google, Maria, eu acho que a maioria da audiência não sabe disso. Quando você deixa um review numa loja e você vai daqui, sei lá, 1 ano avaliar de novo, você não deixa um novo review. Você edita o antigo que você fez. Então, às vezes uma boa resposta pode trazer esse cliente de volta e ele vira um cliente detrator no promotor. Certo? E o quarto fator, e o mais importante, Marco, é a recência do review. O quão novo é o review? Né? A gente tem uma analogia muito boa aqui na Harvard, que review é que nem banana. O que acontece com a banana que você fica na fruteira e ninguém come? Ela preteia. Escurece, fica mole. E ninguém quer. Exatamente. O review é a mesma coisa. Quando o consumidor ele vai ler um review, ele quer um review recente. Porque não adianta um review de 5 anos num restaurante, exato, ou o que é pior, um bom review de 5 anos atrás e um review ruim de 2 semanas atrás. O que vale mais? Exatamente. E esse, Mário, é um fator relevante para o consumidor, mas mais importante que isso, é o fator mais importante para o Uriquiri. Porque tu está mostrando para o Google que o seu negócio está recebendo cliente. Você está mostrando para o Google que o seu negócio está gerando boas experiências. O que o Google faz? Ele te coloca para cima. Então vamos lá. A gente analisa o perfil, deixa utilizado e trabalha a reputação desses 4 fatores. Isso faz, Marco, com que as empresas, explodam de ranquear. Isso aumenta muito o ranqueamento delas. E esses 2 fatores em conjunto são as 2 primeiras etapas da metodologia, atrair e converter. Essas 2 etapas em conjunta aumentam a chance do consumidor clicar no botão mais importante que tem no Google. Rota. Traçar a rota até a loja. Daí cria um Drive to Store.
ir até a loja. Então, quando o consumidor ele vai até a loja, o Google tem um outro dado, que 76% das pessoas que clicam nesse botão vão até a loja até 24 horas. 76. Em 24 horas. É relevante. É muito relevante. É muito relevante. Então, Mário, esses dois primeiros fatores ajudam o cara a ir até a loja. Agora, depois que ele foi até a loja e converteu, a jornada não termina por aí. Então, a How ela entra no pós-venda, que é a parte de pesquisa e satisfação. Então, o nosso cliente que consegue aplicar automaticamente uma pesquisa, né, de recomendação, CSAT, enfim, para pegar o feedback do cliente de uma forma estruturada. Através de e-mail, SMS, ou de WhatsApp, enfim, né? Teste não de fumaça a gente está desenvolvendo agora. Só que qual que é a diferença da nossa pesquisa, Mari, para todas as outras pesquisas que tem no mercado? A maioria das empresas tem mais clientes satisfeitos que insatisfeitos. Tu concorda comigo? Sim. Talvez tirando alguma telecom, alguma... Mas não vai dar X daí, é fato. Mas sabe por quê? Porque assim, ó, se todo mundo tivesse mais clientes satisfeitos, as empresas não estavam abertas. Então a realidade é, a maioria das empresas tem mais clientes satisfeitos do que promotores, do que detratores. E na maioria das vezes, Mário, é muito mais promotor do que detrator. Não é um pouquinho, é muito. E o que as empresas fazem com esses clientes promotores? Não fazem nada, Mário. Isso me deixa louco, Mário. O consumidor ele responde a pesquisa. Você recomendaria o nosso negócio para amigo ou familiar? O cara 9 de 10 fala que sim. Tem alta probabilidade de recomendar. E o cara não faz nada com esse consumidor. Ele Não é trabalhado, né? não é trabalhado. E a gente trabalha esse cara na arma. Nós estamos aqui batendo um papo com o Lucas Hansel, CEO e fundador da Harmo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui batendo um papo e tomando um chimarrão com Lucas Hansel, CEO e fundador da Harmo. Lucas, você mencionou aqui que vocês, na sua pesquisa em relação a feedbacks de supermercado, vocês conseguiram aí 500 mil avaliações, os meio milhão de avaliações. Eu imagino que o processamento e o entendimento dessa massa colossal de informações é um trabalho gigantesco. Como é que vocês fazem para processar essa quantidade de informação e extrair alguma coisa, alguns inputs relevantes daí? Perfeito, Mário. Baita pergunta, tá? Os nossos relatórios, eles são, de fato, bem gigantescos em volume de dados, né? Então, os supermercados, quase meio milhão, restaurantes foram 200 e poucos mil, feedbacks, farmácias, cento e pouquinhos dos feedbacks, todos os relatórios têm acima de 100 mil reviews, né? Então, é uma massa muito crítica e os maiores dos envolvidos do cliente do Brasil, acredito que nesse momento são os nossos. Então, o que a gente analisa nesses relatórios? Primeiro, a gente divide eles em indicadores quantitativos e os qualitativos. No qualitativo que está óbvio, né? Mas assim, nos quantitativos, o que a gente analisa? Aqueles 4 indicadores de reputação que a gente falou anteriormente, né? Que vão influenciar a relevância local daquela loja na busca online e vão atrair mais clientes até a loja. Então a gente entrega ali qual que é a nota do segmento, qual que é a média de reviews por loja daquele segmento, para ver se a média está baixa ou está alta, qual que é a taxa de resposta do segmento, né? E aí que vem o dado qualitativo. A gente construiu um algoritmo de inteligência artificial com IA generativa e tudo mais, que lê todos os reviews com texto, categoriza esses reviews, coloca categoria tipo atendimento, experiência, né? E coloca o sentimento nessa categoria. Então a gente consegue ver nessa massa de dados, por exemplo, uma categoria atendimento, né? Quantos por cento dos feedbacks falam do atendimento de forma positiva? Quantos por cento dos feedbacks falam do atendimento de forma negativa? E aí a gente consegue ver qual que são as tendências daquele setor, qual que são as fragilidades, os pontos fracos, os pontos fortes. Então, a partir dessa categorização, a gente categoriza tudo isso e gera insights com a IA generativa, descrevendo, né, cada um desses itens de como é que esse mercado específico, qual que são as fragilidades desse mercado, e a marca que está analisando isso, muitas vezes ela está no relatório, ou não. Se não está, tudo bem, porque está falando do mercado dela. Né? E ela vai conseguir olhar para a sua própria operação
e comparar os dados. Eu falei assim, opa, eu tô acima no meu mercado desse indicador, tô abaixo nesse aqui, né? Inclusive a gente coloca um ranking das marcas melhores avaliadas e tudo mais. Então a gente avalia toda essa massa de dados com inteligência artificial, né? Entrar na onda aí, né? Que não é só uma onda, né? Cara, não, eu acho que hoje é uma constante se falar sobre a inteligência artificial. Não tem empresa ou instituição que eu tenha visitado que não falou de inteligência artificial. E eu imaginei que a única forma possível, porque é humanamente impossível, você teria quantas pessoas lendo e categorizando reviews 24 horas por dia, durante semanas ou meses, um exército de gente, que a inteligência artificial pode fazer aí em talvez uns poucos minutos, né? Ela consegue te processar toda essa quantidade de dados. Isso seria impossível com inteligência artificial. Mas eu fico aqui imaginando como era dura a vida antes da inteligência artificial para fazer esse mesmo trabalho que vocês fazem. Sim. Inclusive, até antes da inteligência artificial, a gente tinha alguns algoritmos que categorizavam texto. Só que, obviamente, eles não eram tão inteligentes quanto a inteligência artificial, né? Então, ali tinha alguns algoritmos que nos davam alguma previsibilidade, alguma certa assertividade em categorizar texto. Mas, obviamente, agora tá incrível, né? Lucas, tem mais algum aspecto do impacto que a inteligência artificial está causando no seu negócio que você gostaria de apontar aqui para os nossos espectadores? Perfeito, cara, eu acho que é um tema muito quente, né? Aqui na Harman a gente está implementando inteligência artificial de duas formas, uma voltada para a eficiência operacional e outra atrelada a produto. Então a primeira coisa que a gente fez, né, é justamente essa inteligência artificial que categoriza texto. Então a gente lançou uma nova funcionalidade que categoriza texto, que gera insight para os nossos clientes, para mostrar para eles, opa, a partir da verbalização dos clientes, tal tópico está aumentando a recorrência, ou seja, as pessoas estão falando mais esse tópico, tá, mas as pessoas estão falando mais de tal tópico, mas falam de tópico, por exemplo, preço. As pessoas estão falando mais de um mês para o outro, começaram a falar muito do preço. Opa, peraí, eu subi os preços. Tá, mas estão falando de forma positiva ou negativa? Então a gente consegue ver, comparando períodos, de acordo com a verbalização, que é onde é que está o ouro, como que o nosso cliente ele pode atuar na rede dele, né? Qual que é a loja que está dando mais problema e tudo mais. Então, em aspecto de produto, a gente lançou isso e a gente aderiu um dos nossos pilares de desenvolvimento começou a virar AI First. Então, agora tudo que a gente está trabalhando que envolve análise de dados, porque a plataforma da Harman é muito analítica, né? Basicamente, assim como a gasolina está para o carro, o feedback do cliente está para a Harman. Então, hoje, se o nosso cliente não recebe feedback, a plataforma não tem por que existir. Isso é dor, né? Então, ela acaba sendo uma plataforma de dados muito analítica. Então, sempre que a gente tem alguma funcionalidade nova que está desenvolvendo agora, que envolve dados, a gente está colocando AI First. E as antigas, nós já estamos começando a refaturar, colocando AI também. E o segundo aspecto é eficiência operacional. Então, a gente está vendo, beleza, dentro de processo X, tá demorando muito tempo. Puta, 2 pessoas são envolvidas nisso, cara. Como é que a gente pode resolver isso pelo GPT? Então, há os processos, algumas coisas que a gente trabalha muito com planilhas, né? Que empresa que não trabalha com planilha, né? Eu acho que o Excel, eu acho que depois do ar-condicionado é a principal invenção do homem. O que seria uma empresa sem Excel, velho? Impressionante. É o que a gente vai falar daqui a alguns anos. O que seria de uma empresa sem inteligência artificial? Eu me pergunto, porque eu não vivi, eu sou um pouco mais velho que você, mas eu não vivi vida profissional sem Excel. Exato. Como era a vida? Como é que as pessoas faziam sem Excel? Não, uma loucura. É uma loucura, inclusive até somava tudo na mão? Meu Deus. Então assim, ó, quando eu comecei, antes de começar a empreender, eu trabalhei alguns anos até durante o ensino médio ali, eu trabalhei alguns anos ali na loja dos meus pais. Eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa. E uma das coisas que eu fiz foi trabalhar com o escritório, né, lá da minha mãe. Eu falei, mãe, o que é isso que tu tá fazendo? Ela, tipo, somando e escrevendo. Falando, eu tô fazendo aqui um movimento, né, que é basicamente o fluxo de caixa que vai entregar pro escritório. Eu falei, por que tu faz assim? Não, porque eu sempre fiz assim.
Falei, nem Excel? Como assim Excel? Daí eu mostrei pra ela, como assim, ó, assim soma, assim, pup. Falou, não é possível. Tá, e esse outro relatório aqui, o que é isso? Ah, não, isso aqui são as notas de venda e tudo mais, que eu tenho que botar a relação para eu tenho um R e B. Deixa eu ver aqui como é que faz. Ah, mãe, aqui, ó, aqui. Tem 2 cliques, tu emitiu um relatório de nota, tá aqui. Ela falou, não é possível que isso existia. Eu falei, sempre existiu isso aqui. Então, assim, é muito interessante, né? É como que às vezes as pessoas têm as ferramentas, mas não usam. Mas falando sobre IA, Mário, uma coisa que me fascina sobre IA, essa generativa, mais do que as interfaces, né, conversacionais que a gente tem hoje, para mim, é uma opinião pessoal minha, tá? Mas o grande estouro que a gente vai ter em IA vai ser com os agentes de IA. Isso que vai fazer diferença para mim no mercado de tecnologia nos próximos anos. Porque, imagina o seguinte, eu tenho um prompt, certo? Hoje a galera tá falando muito de prompt. Ah, use o prompt X no ChatGPT para extrair a resposta Y, né? Para extrair do calendário editorial, para extrair, sei lá, respostas para os seus reviews. Só que o segredo, Mari, não tá no prompt. Tá do conhecimento que a IA tem. Certo? Porque a partir do conhecimento que a IA tem, ela vai te cuspir, né? Ter um chu aqui, né? Legal, não sei, pessoal da UF. Ela vai te cuspir uma resposta mais adequada. E a diferença justamente nisso. Com certeza a IA não tem talvez o conhecimento que a gente tem em reputação online em seu local. Mas se eu treinar um agente com tudo que eu sei sobre IA e reputação online, talvez isso possa ter um valor. Então talvez aí que está o recado para a galera que está ouvindo. Será que o caminho, ao invés de você usar, às vezes uma pessoa muito sênior da empresa, tem um conhecimento que ela não consegue cascatear para baixo. Ela poderia passar o conhecimento dela para um agente. E esse agente ser utilizado pelos seus liderados. Então é uma forma de você escalar, inclusive, a própria liderança. Eu vi uma palestra recentemente que o pessoal está falando que até 2030 teremos diretores, executivos, tipo C-level, como IA. Então, cara, olha que loucura. Só que o que é esse executivo, esse C-level? Ele é um agente que tem um conhecimento de um C-level. Então, eu acredito muito que o futuro da IA não está necessariamente nos prompts ou na interface, mas sim nos agentes. Eu acho que os agentes são algo que a gente vai ter muita reviravolta, vai ter muita reviravolta de indústria, sabe? Assim como a Apple fez com uma música uns anos atrás, depois o Airbnb com a indústria de locação de ônibus, o Uber com transporte. Eu acho que vai ver uma reviravolta parecida com essa com os agentes. Uma loucura, né? Imagina uma série de decisões cruciais sendo tomadas, teoricamente, sem interferência humana. Sim. Imagino que em algum momento deva existir algum processo de revisão disso aí, mas de validação humana disso aí. Mas, em tese, os C-levels eles vão se tornar meros validadores de decisões tomadas por agentes de inteligência artificial. Com certeza. Já está acontecendo hoje operações, por exemplo, de atendimento WhatsApp, até mesmo comerciais de WhatsApp, que o usuário ele não sabe diferenciar se é um robô ou se é um humano. Mas o que diferencia a qualidade do atendimento de um robô? O quanto o agente é treinado, no conhecimento da empresa. O quanto eu treino um agente para contornar uma objeção. Nós estamos aqui batendo um papo com o Lucas Hansel, CEO e fundador da Harmo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta com o Lucas Hansel, CEO e fundador da Harmo, tomando um chimarrão e batendo um papo sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre experiência de cliente. E eu queria te perguntar, Lucas, sobre quais são as tendências que você vê para o futuro, além da IA, falamos bastante de IA, mas quais tendências você vê no teu negócio para o futuro? Legal. Bom, aí a gente já acabou falando, né? Eu acho que eu não vou entrar nessa seara, mas sabe, Mari, que antes de falar de tendência, eu acho que o mais importante é fazer o básico bem feito. Eu acho que
a galera tá deixando o cliente de lado muitas vezes, ou não olhando para o cliente, né? A gente vê que às vezes a empresa quer automatizar processos, eficiência operacional, tudo isso é muito importante, mas cuidar do consumidor, cuidar do cliente, eu acho que é uma tendência que nunca vai sair de moda e sempre vai gerar resultado para os negócios, assim. E eu digo assim, ouvir o cliente de forma intencional, de forma consistente, de forma constante. Estar atento à mudança de comportamento desse consumidor. Né? O que ele valoriza hoje? Opa, será que mudou desse ano para o ano passado? O que ele reclama hoje de mim é a mesma coisa que ele reclamava 2 anos atrás? Os hábitos vão mudando. Os tipos de reclamação, as exigências vão mudando. Eu vou te dar um exemplo. Quanto mais digitalizado o consumidor está, a régua de exigência dele também muda. Porque o que acontece? Quando vem um Nubank e entrega um nível de experiência no aplicativo, ele não está simplesmente aumentando a régua de atendimento e facilidade no aplicativo para outros donos. Ele também está aumentando a régua do aplicativo do plano de saúde. Porque o cara que usa o Nubank, ele quer essa porra. Se o cara que fez, essa empresa aqui também faz. E que é o mesmo nível de experiência. Exato. Daí ele vai no aplicativo da farmácia, ele também quer aquela experiência, aquela facilidade de aplicativo. Ou seja, o consumidor hoje, na era da experiência, a competitividade, ela vai além do próprio segmento. Porque o consumidor é o mesmo. E ele está se relacionando com múltiplas marcas ao mesmo tempo. E a tendência é, enquanto a marca não cuida desse consumidor, não entende, ele não atende as necessidades dele por completo, ele se torna menos fiel. Então por isso que eu digo, Mário, a tendência que nunca vai ser de moda é ficar perto do cliente. Lucas, e os planos de futuro da Hargo? O que você conta pra gente? O que vocês estão bolando aí? Boa, então a gente está num momento muito, muito legal assim, de crescimento, né? Esse ano começou muito bem, fechamos contratos bem importantes, né, com algumas grandes marcas que eu até acho legal, Mário, porque, bom, eu contei a minha história aqui, né, então o Lucas que estava lá na incubadora de empresas com um sonho de empreender e hoje olha o nosso portfólio, né, de empresas, né, com Burger King, Starbucks, o Grupo Trigo, né, com Spoleto, Petrobras, enfim, grandes marcas, Outback, cara, tanta marca legal, Cinemark que a gente já tem, né, muita marca legal e ver o impacto disso é muito gratificante. Então, a gente quer expandir muito mais, né? Aqui dentro do Brasil. Nós queremos integrar cada vez mais com produtos Google, tá? Então, a gente está hoje dentro do Google, a gente está com um relacionamento muito próximo a eles. Inclusive, até o Santiago, né, que é o sócio CEO da Harbo, tá indo para Boston em fevereiro, que a gente foi convidado pelo Google num evento exclusivo de local search, né, pesquisa local, em Boston, né, na sede do Google, agora no final de fevereiro. Então, vai trazer o que tem de mais novo para os nossos clientes. E uma novidade que é uma coisa que a gente está flertando há um tempinho, só estamos entendendo qual que é o melhor formato, jeito e momento, é uma expansão para a Argentina. Né, o Santi, ele é argentino. Sim. Né, apesar do Santi, ele veio bem novinho para cá, né, ele veio com 2 anos então, mas ele tem uma rede de relacionamento muito forte lá. A Argentina é um país que tá indo muito bem, está expandindo muito agora, ganhando, né, de forma brilhante, né? E a ideia não é necessariamente abrir um mercado lá, mas começar com nossos próprios clientes, né? Nós temos alguns clientes que operam Latam. Sim. E a ideia é começar pelos nossos próprios clientes e ter o CS local, né, que fale alguma pessoa que dê suporte para o nosso cliente, porque isso é uma coisa muito importante, né? Sim. A gente de forma alguma quer deixar esses clientes de lá na mão, então precisa de um ponto de contato, né, confiável e tudo mais. E conforme a gente for se estabelecendo nos nossos clientes lá, a ideia é expandindo o mercado na Argentina e eventualmente América Latina. Sem dúvida, eu acho que é um caminho bastante interessante, principalmente considerando que você consegue operar quase que remotamente. Exato, né? Hoje você consegue atender clientes no Brasil inteiro, por que você não conseguiria atendê-los na Argentina ou em outros países da América Latina? E tu sabe uma coisa interessante, Mário? Eu estive de férias, eu fui para Buenos Aires e Bariloche, né, na metade do ano passado.
o comportamento do argentino em relação a Google é muito diferente do nosso, cara. Eles são heavy user de Google. Mas assim, não é necessariamente a minha geração. É a geração antes de mim, na verdade. Depois de mim, os mais novos. A galera mais nova tá usando o Google Maps como rede social lá na Argentina. Então eles não saem de casa sem olhar pro Google. A lavanderia da esquina pede review no Google. Eles são muito mais críticos quando deixam review. Tem uma pizzaria que eu fui lá, inclusive, que é a Guerrin, que é inclusive recomendo aí uma dica turística. É uma pizzaria icônica em Buenos Aires. Quando eu fui em julho do ano passado, tinha 127 mil reviews. Dessa pizzaria. Com outra 4.6. Quando você fala que você fez uma pesquisa nacional no supermercado, você conseguiu, no supermercado no Brasil inteiro, 500 mil reviews. Exato. Uma pizzaria na Argentina tem 127 mil quando eu fui. Eu olhei semana passada, já tá com 150 e poucos mil reviews. Que loucura, eu faço loucura. Um terço do que tem supermercado no Brasil inteiro. Assustador, assim. Quando eu encontrei o local, eu fui fazer o pin de favoritos que eu queria visitar ali no Google, né? Encontrei essa pizzaria, eu falei assim, gente, eu preciso ir. E dito e feito, eu cheguei lá, tá assim, ó, uma mufuca. Quando eu fui embora, tinha fila na porta. Então é um mercado muito promissor pro que a gente faz, né? E tenho certeza que vai ter uma aderência, uma resposta bem bacana ali da população, dos clientes. Lucas, muitas das pessoas que estão nos assistindo são jovens que estão onde você esteve em algum momento, ali no começo da universidade ou até num curso técnico, sonhando em empreender, sonhando com a garagem, muitas vezes sonhando até com a visão um pouco equivocada do glamour do empreendedorismo, mas sonhando em empreender. Que conselho você dá para esse jovem? Boa, Mário. É assim, eu acho que empreender é muito difícil você empreender sem visão. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo para quem está começando a empreender. A visão é onde é que você quer chegar, é o quanto você acredita no seu produto, é o quanto você acredita na transformação que você está gerando através do seu produto. A jornada ela é tão dura, Mário. Ela te desafia tanto, mas tanto, que se você não tiver uma visão muito clara, um propósito muito grande e uma crença muito grande que o teu negócio é bom, funciona e vai dar certo, é muito difícil você permanecer. Mas é claro, você tem que ter isso junto com muito tato com o cliente. Garantir que teu produto está dando resultado de fato e você ir modificando, adaptando o seu produto a todo instante com base no que teu cliente está pedindo. Então você tem algumas formas de validar, né? Teu produto está sendo usado? Está gerando resultado nos indicadores que você pensa que está? Está tendo aderência do cliente? Se não, existe uma demanda do mercado para esse produto que você está querendo vender e desenvolver? Então esses todos são fatores que tem que estar atrelados a essa tua visão. Porque às vezes o teu negócio não escalou ainda, mas dá certo. Você testou, o cliente te paga. O cliente tirar a mão no bolso e te pagar é uma grande validação. Agora 10 fazem isso, 20 fazem isso, desses 10, 20 você consegue gerar esse resultado para praticamente todos eles, cara, você tem uma ideia, acredita na tua visão e vai em frente. Agora busca uma forma para vender isso de forma mais escalada. Então eu diria que é isso, assim. Então foco no cliente, uma visão muito clara de onde é que você quer chegar, a transformação no seu produto vai causar, né, para o seu cliente, e você acreditar muito na ideia. Se cercar também de pessoas boas, eu acredito que é uma boa dica também, porque, cara, você não constrói nada sozinho. Nada sozinho. Então, se você ter sócios, né, eu recomendo que você tenha sócio, também, que se você for tenha sócios. Eu gosto bastante de ter sócio, mas busque sócios complementares a você. Não busque um cara igual a você. Se você é muito bom tecnicamente, busca um cara que é bom, que vai trazer cliente. Sim. E vice-versa, se você é um cara muito bom vendedor de relacionamento, cara, se você vai para a área de tecnologia, né? Cara, quem que vai desenvolver isso? Quem que vai ser o engenheiro do prédio de 100 andares? Exatamente. Né? Então, e uma outra crença assim, que a gente muitas vezes tem o cara está começando, ele não tem grana, e ele acaba às vezes contratando pessoas muito júniores. Isso é um grande erro, que a maioria dos empreendedores comete.
Quanto mais no começo você tá, mais sênior tem que ser o time. Porque do começo você vai estar braço curto, logo os braços curtos, tipo, os poucos braços que tem precisam ser longos, na verdade. Então você precisa de gente sênior, gente competente que tira o negócio do chão e valide mais rápido. Então quanto mais sênior for o teu time de base, melhor. Bom, você falou do conselho para o cara que está sonhando em empreender, mas e o cara que já começou a sua jornada empreendedora e, como sempre, tomou as primeiras lambadas aí, levou as primeiras pauladas na cabeça, tá tonto tentando se levantar e respirar e seguir em frente? O que você aconselha para esse cara? Boa. Eu acho que tem alguns caminhos, né? O primeiro é esse tombo que você tomou. Vamos começar de novo. Uma coisa que eu aprendi é que a maioria das pessoas que dão errado na jornada do empreendedor é culpa nossa. Né? Autoresponsabilidade. Inclusive tem um livro muito legal que dá pra galera empreendedora ler aí, que é A Coragem de Não Agradar. Esse livro fala muito sobre autorresponsabilidade. Então, às vezes, o empreendedor ele tem que olhar pra si e entender, cara, às vezes tu perdeu um contrato, cara, já tinha todos os sinais que tu ia perder aquele contrato. E você só simplesmente não olhou, ou seja, foi culpa tua. Então, a primeira coisa você olha, cara, se essa lapada que você tomou, o quanto isso foi culpa sua. Se responsabilize. Busque entender o seu erro, corrija e certifique que isso não aconteça mais. E coragem, sacode a poeira e recomeça. Porque empreender é isso aí. Resiliência. Resiliência. Pedir aí as suas últimas palavras, suas últimas considerações para os nossos espectadores. Mário, primeiro eu quero te agradecer. Foi um prazer enorme te conhecer, poder compartilhar a história. Obrigado pelo espaço. Foi muito legal. E se tem alguma dica que eu posso dar para o pessoal, então se você que está me escutando é uma loja física, por favor, olhe para o Google e aplique tudo que foi no podcast. Se é um empreendedor, siga esses conselhos que eu acabei de comentar, vai em frente que vai dar certo. Muito bom, muito obrigado, valeu, obrigado pela recepção. O Analista Visita dessa semana fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, trazendo empreendedores, inovadores, gente da tecnologia, gente de carreiras fantásticas, para mostrar um pouco do que há de melhor nesse mundo do empreendedorismo e da inovação. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado.